campanha do Guilherme Boulos e da Luiza Erundina, coordenei o programa do Boulos presidencial de educação, então, junto com a Sônia Guajajara, naquele momento, e agora a gente está construindo, nesse segundo turno, uma grande aliança, né, que vários atores fazem parte dessa grande aliança, e eu coordeno, junto com outros companheiros, né, a questão da educação. Eu não consigo muito, nesse momento, né, por conta dessa questão, não consigo abstrair a questão da cidade de São Paulo. Ontem, eu tive uma longa entrevista com o Estado de São Paulo, representando a candidatura, o Estado de São Paulo, que já se posicionou, inclusive, né, em favor da candidatura do Bruno Covas. Então, foi uma entrevista amistosa, uma entrevista pautada no rito jornalístico, mas foi uma entrevista muito reveladora do que está acontecendo na cidade de São Paulo, porque tem coisas nessa gestão que a gente não consegue esconder e que estão vinculadas, inclusive, ao problema concreto da educação em todo o país. Boa parte da direita, que a gente pode chamar de direita liberal, que o Bruno Covas faz parte, como também a direita, a extrema-direita, a direita reacionária, que é representada pelo Jair Messias Bolsonaro, tem agido de maneira muito estruturada no ataque à questão da educação. E eles agem contra a educação, e aí eu falo aqui, trazendo um pouco do que eu leciono, aliás, vou dar aula amanhã sobre esse tema, da economia da educação, e eles agem de maneira articulada, e é uma forma de agir, inclusive, com amparo internacional, né, em diálogo internacional sobre a questão concreta da afirmação do direito à educação. Por que eles freiam e atacam o direito à educação? Basicamente, são três questões que a gente verifica de forma muito presente na gestão do Bruno Covas e na gestão do secretário municipal de educação, que é já considerado o pior secretário municipal de educação da história, que é o Bruno Caetano. Em primeiro lugar, a ação desses grupos, ela visa conter o crescimento do investimento em educação, ou seja, ela busca conter, encarcerar a realização do direito à educação. A Ana sabe, a Ana participa da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Interlocução, ela é do Fórum Paulista de Educação Infantil. Aliás, nós assinamos a carta compromisso do Fórum Paulista de Educação Infantil, aqui na candidatura do Guilherme Boulos e da Luiza Erundina, mas, concretamente, a luta que existe hoje pela privatização, pela terceirização e pelo conveniamento sem qualidade, que é o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, é claro que tem bons SEIs, boas creches conveniadas, bons centros de educação infantil conveniados, mas, na prática, a grande maioria não consegue garantir critérios de qualidade, até porque a prefeitura não caminha em conjunto, não faz o trabalho de monitoramento, de avaliação, de qualificação. Deixa eu passar o protetor. Opa! De qualificação dos profissionais da educação. Então, essa questão é uma questão importante. Então, a primeira atitude que essa aliança ultraliberal e ultrarreacionária tem de ataque à educação é conter a expansão do investimento público. A nossa candidatura, fazendo análise, inclusive orçamentária, acabei de conversar com o Marco Rocha, que é o nosso grande mentor na questão orçamentária, Luiz Gonzaga Beluso tem dado apoio para nós. A gente avalia a questão do orçamento municipal com muita precisão e diz concretamente que dá para expandir de 25% que hoje é investido em manutenção e desenvolvimento do ensino para 31% em manutenção e desenvolvimento do ensino. Com isso, nós vamos criar equipamentos públicos de creche, de pré-escola, até mesmo de escola de ensino fundamental, porque existe demanda para a criação de escolas de ensino fundamental em algumas regiões da cidade, e, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar no sentido de valorizar todos os profissionais da educação. Eu quero chamar a atenção aqui para o todos. Isso significa valorizar não apenas professoras e professores, mas valorizar também, e centralmente, o quadro de apoio do município de São Paulo. Com essa atitude, não significa que a gente vai abandonar as matrículas que existem em convênios. É importante dizer aqui, a prefeitura tem dois dados que são contraditórios, inclusive. Nos dados gerenciais de 2020, de setembro de 2020, apresenta um quadro de 310 mil matrículas em centros de educação infantil conveniados com a prefeitura. Nos dados abertos da prefeitura do município de São Paulo, nós temos 340 mil matrículas.
Ou seja, existe aí uma diferença de 30 mil matrículas que, concretamente, a gente não sabe o que aconteceu. A gestão da prefeitura, ela, inclusive, criou, ontem, o professor, meu amigo, Salomão Ximenes, divulgou um dado, fez um estudo, colaborando aqui com a nossa construção de candidatura. Ele fez um estudo mostrando que existem mais de 20 mil matrículas fantasmas na Prefeitura de São Paulo em creche. Por que são fantasmas? Porque essas matrículas elas foram afirmadas que foram criadas na planilha, mas na prática não existem. Quando acabar a pandemia de Covid-19, ou seja, quando tiver vacina, ou quando a gente conseguir controlar a pandemia de Covid-19, e para isso não dá para manter o Bruno Covas na Prefeitura de São Paulo, concretamente a gente vai ter a capacidade de analisar qual é a real fila da creche, Ana. É muito provável que a fila da creche ela esteja próxima aí de 30 mil a 40 mil matrículas, porque existem muitas matrículas que são que a gente chama de matrículas de planilha, não existem na prática e estão servindo para depositar recursos da prefeitura em esquemas fraudulentos em relação às creches. Tanto as conveniadas, né, que é a grande questão, como também essa fila vai servir para o Bruno Covas, caso ele até o dia 31 de dezembro queira fazer mais alguma maldade, comprar vagas na rede privada, o que é inconstitucional. Então, a primeira atitude que existe é uma atitude de controlar o crescimento necessário do investimento em educação. Guilherme Boulos foi bastante claro, ele defende a responsabilidade fiscal desde que a responsabilidade fiscal não signifique uma irresponsabilidade social. Então, a nossa visão é a afirmação do direito à educação. E o direito à educação começa no berço e vai ao longo da vida, né? Inclusive, a gente trabalha concretamente com os movimentos de alfabetização, com o MOVA e com toda a luta da educação de jovens e adultos, e essa vai ser também uma prioridade na cidade de São Paulo. A segunda ação que os privatistas, essa direita liberal ou a direita que não se assume de direita, como é o caso do João Dória, do Bruno Covas, mas, ao mesmo tempo, a direita ultra-reacionária age contra a educação. A segunda ação contra a educação é uma ação no sentido de controlar a forma como se realiza a política de educação. Ou seja, é a implementação de estratégias de gestão que são estratégias de gestão que são privadas, que não trabalham... Tem alguém com o microfone ligado aí. E que não trabalham na perspectiva da gestão pública, da gestão democrática, que, aliás, é um princípio constitucional da educação, no artigo 206 da Constituição, que determina a gestão democrática do ensino público. Ou seja, a gente precisa garantir concretamente uma gestão democrática focada na questão pedagógica e uma gestão democrática que não escorra por uma estratégia privatista, uma lógica privatista e uma lógica que ignora as ciências da educação. E essa lógica certamente não é a lógica da chapa de Guilherme Boulos e Luiz Erundina, que pretende atualizar aquilo que foi feito pela gestão Luiz Erundina e Paulo Freire. Ou seja, o nosso objetivo é partir de um legado e reconstruir esse legado no século XXI. Tive com a Luiz Erundina na segunda-feira, conversando quase 2 horas, aí, mais de 1 hora por telefone, e ela foi muito enfática que nesse segundo turno, agora nessa última semana, todas as falas da educação deveriam estar pautadas nesse desafio, superar o que foi a gestão dela. Aliás, não só para a educação, em todas as áreas. E a terceira atitude é a privatização, ou seja, primeiro eles querem controlar o orçamento público. Em segundo lugar, eles querem afirmar um projeto de educação que não é um projeto pedagógico, é um projeto antieducacional. E, em terceiro lugar, é privatizar a educação, concretamente porque a gestão municipal de São Paulo ela tem um orçamento que supera a casa de 10 bilhões de reais. A gente não sabe exatamente qual é o último número, Ana. Olha só que absurdo. Porque a prefeitura não tem controle dos dados da prefeitura, ou seja, é um governo completamente alheio à questão técnica, à capacidade de gestão, é um governo ingovernável, a gestão do Bruno Covas, até porque o Bruno Covas ele é muito ausente do seu trabalho na Prefeitura de São Paulo, embora a propaganda dele diga o contrário, mas é importante afirmar aqui com todas as letras, todas as atitudes do Bruno Covas e do Bruno Caetano estão sendo no sentido de privatizar a educação. A ameaça de privatização dos céus, que seria um ataque absurdo à educação,
quase irreversível, né, se de fato ele tivesse a capacidade de implementar essa política, mas a gente vai conseguir frear esse processo. Em segundo lugar, a estratégia de comprar vagas no setor privado, o que é inconstitucional, conforme afirma o artigo 213. E a terceira questão, e fiquem atentos em relação a essa ameaça, conversando com vereadores, inclusive, empossados já, vereadores dessa legislatura na cidade de São Paulo, eles têm afirmado categoricamente que existem discussões dentro da Câmara Municipal para iniciar um processo de privatização da educação municipal na modalidade de voucher, que o Chile já provou que deu errado. E que agora, né, nessa luta pela Constituição nova do Chile, aliás, a primeira Constituição paritária da história, em que vai ser discutida metade por homens e metade por mulheres, o Chile já demonstrou que não funciona a política de voucher, que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Então, concretamente, meus amigos, minhas amigas, o que a gente pretende afirmar aqui em São Paulo, mas precisa ser uma luta de todo o Brasil, e aí aqui eu falo como professor de Fundamentos Econômicos da Educação e de Política Educacional no Brasil, a gente precisa afirmar concretamente a retomada do investimento público, precisa afirmar concretamente a revalorização dos servidores públicos e precisa ter como centro de uma política educacional o foco nos estudantes, especialmente no caso da educação infantil, nos bebês e nas crianças. E bebês e crianças merecem qualidade. Nesse sentido, diante do fato que o desafio é zerar a fila da creche aqui em São Paulo, o nosso trabalho vai ser no sentido de avaliar, fiscalizar, monitorar os convênios, mas garantir boas condições de trabalho para as educadoras, para que elas possam trabalhar com as crianças e as crianças possam ter, por exemplo, no caso da educação infantil, mas isso se estende ao ensino fundamental, concretamente o direito à educação assegurado. Não pode ter discriminação. A criança tem que ter qualidade em qualquer matrícula que ela venha a acessar, pautada ou na rede direta, né, da Prefeitura Municipal de São Paulo, ou também na nossa rede conveniada, que é considerada corretamente como rede parceira e que precisa ser parceira, inclusive, da qualidade da educação. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, cumprir aqui meu tempo. Peço desculpas, né, pela aceleração aqui da fala, mas a gente vai concretamente zerar a fila da creche com matrícula real, garantindo o direito à educação das crianças, garantindo a qualidade de vida da cidade de São Paulo. A nossa chapa está estudando essa questão já há mais ou menos 9 meses, para vocês terem uma ideia, porque independentemente de qual fosse o candidato, porque nós vivemos processos de prévia, a gente já trabalhava com vários dados em relação a essa questão. E agora, com muito orgulho, estando no segundo turno, representando todo o campo da esquerda e da centro-esquerda na cidade de São Paulo, a gente vai enfrentar essa questão, porque nós não temos dúvida, no dia 29 de novembro, Guilherme Boulos e Luiz Erundina vão ser eleitos, e que para isso aconteça é importante dizer que é necessário o exercício do voto, tendo todas as medidas de proteção contra a Covid-19, que nós já estamos numa segunda onda, sim, na cidade de São Paulo, mas é importante dizer que nós estamos muito confiantes da vitória no segundo turno, na vitória no dia 29 de novembro. Então, quero deixar isso claro, afirmado e reafirmado como compromisso de campanha e como realização de gestão. É dessa maneira que a gente vai governar São Paulo, inclusive abrindo espaço para os sindicatos, para todos os nossos companheiros. Muito obrigado. Ana, cumpri meu tempo e é um prazer mais uma vez estar contigo. Você é uma grande referência para a área da educação em geral e também, especialmente para a área da educação infantil, que você tem um legado enorme de contribuição e que a gente, inclusive, quer ter diálogo para fazer a melhor interlocução e o melhor uso desse seu legado, do legado que você construiu junto ao Fórum Paulista de Educação Infantil em toda a sua trajetória brilhante acadêmica. Muito obrigado a todas e todos e é um prazer estar aqui com o Sindicep.